Muito bom, pessoal. Bom dia a todos vocês, né? Nós vamos aqui então dar continuidade ao conteúdo da aula passada, que nós iniciamos, né? A compreensão sobre a formação do processo, né? E nós falamos aqui de forma bem enfática sobre a petição inicial, apresentando ali, né, todos os requisitos da petição inicial. Essa nossa aula número 8, né, aqui do nosso sistema, ela reserva aqui para a gente, tá, uma compreensão maior sobre um núcleo, né, um elemento muito importante da petição inicial, que é, notadamente, o pedido que realizamos, né, na petição inicial, que nada mais é, né, do que a pretensão que nós vamos deduzir em juízo, né? Aquilo que nós desejamos receber de providência do Estado. Então, o pedido, tá, ele é um dos elementos mais importantes dentro da petição inicial. Desde pequeno, né, eu venho aí de uma família onde tenho advogados, né, meu pai é advogado, né, convívio aí na área jurídica sempre foi grande, e desde pequeno eu escuto que todo bom profissional, todo bom advogado, ele tem que primeiramente saber pedir, né? Porque ele precisa de saber pedir. Porque o pedido nada mais é do que o núcleo da petição inicial. Ele é a providência que a gente vai pedir ao Poder Judiciário, né? Ele é essa nossa pretensão material que vamos apresentar ao juízo, né? Virando ali a pretensão processual. Né? É a consequência lógica, né, da narrativa dos fatos que nós apresentamos, né, dos fundamentos que nós elegemos para aquela petição inicial e que se traduz e temos ali um substrato que é notadamente a figura do pedido. Ok? Bom, pessoal, o pedido ele tem uma importância fundamental no âmbito da atividade jurisdicional, porque um de seus efeitos, né, primários é o poder que ele tem de delimitar o objeto que se discute dentro do processo. Né? Ele tem o poder de delimitar essa atividade jurisdicional. Tá? Tanto que nós, muito próximos do que chamamos de princípio da congruência, dizemos que o juiz, ele sempre está atrelado, sempre está vinculado, né, ao pedido que foi formulado pelas partes na petição inicial. Né? De modo que, se ele decide a quem, né, do que foi formulado na petição inicial, ele não examina o pedido que foi feito em toda a sua plenitude, nós podemos dizer que essa decisão, né, ela é uma decisão sintra-petita, né? O Poder Judiciário não prestou a jurisdição em sua plenitude. Ele, né, apreciou, né, de forma aquém do esperado o pedido formulado na petição inicial. E isso, né, pode ser sanado com alguns instrumentos recursais, né, mas é um vício que carrega a decisão judicial. A decisão judicial também, pessoal, ela pode, né, ir além daquilo que foi pedido pelo autor, dando mais do que foi pedido, né, dentro daquela condição. Nessa situação específica, dizemos que a decisão ela é uma decisão ultra
petita, né? Ela é uma decisão aqui que ultrapassou aquilo que foi delimitado na petição inicial, né? E se não foi pedido e foi deferido, né, nós temos uma nulidade deste excesso, né? Nós temos uma nulidade desta condição, ok? E uma outra característica muito específica, né? A decisão, ela pode ter uma característica extrapetita. Essa questão da decisão ser extrapetita é quando eu peço uma coisa, né? Eu fiz uma providência, solicitei um pedido na minha petição inicial e recebi outra, né? Eu costumo dizer aquela expressão popular, né? Eu vendi gato ao preço de lebre, né? Ou seja, eu fiz ali uma pretensão pedindo uma coisa e acabei levando outra, né? Esta é o que nós chamamos de uma decisão que se apresenta como extrapetita. Todas essas falhas, né, que podem ocorrer numa decisão judicial, ela está intimamente atrelada ao pedido que foi formulado na petição inicial. É esta a ideia do princípio da congruência, né? O princípio da congruência diz para nós que o juízo ele está vinculado à pretensão que foi deduzida em juízo. Ele está vinculado ao pedido que foi formulado em juízo, né? Então, por exemplo, se eu faço, né, se eu tenho ali uma petição inicial pedindo, né, que me seja ressarcido, né, um dano de natureza material, tá? Eu, por exemplo, tive um dano de natureza emergente, né? Tive um desembolso ali imediato, um prejuízo eminente, sofri um dano de ordem material. Se eu, né, falei que esse meu dano de ordem material foi R$ 1.200, mas o juiz, né, entendeu que, de fato, esse dano, analisando o contexto, analisando as provas, foi de R$ 3.000, não cabe, né, ao juiz, ao decidir, condenar o réu em R$ 3.000, uma vez que na minha pretensão, no meu pedido, eu delimitei o meu dano material. Eu disse que ele foi de R$ 1.200, né? Se o juiz ele faz essa substituição, ele vai aquém, né? Ele ultrapassa os limites que eu estabeleci na minha petição inicial, na minha pretensão deduzida ao juízo, no meu pedido, tá? Esse juiz ele acaba proferindo uma decisão ultra petita, né? E este acréscimo, essa condenação superior à pretensão que foi deduzida, ela é eivada de nulidade, né? E deverá ser corrigida através dos instrumentos recursais próprios desta natureza, ok? Então é esta a ideia. O pedido ele tem esse elemento, essa característica importante que é de vincular, tá, a respectiva pronunciamento sentencial, né, determinar ali uma estreita observância, né, da pretensão que foi deduzida. Muito bem, pessoal. O pedido, né, a gente ao fazer uma análise dele, nós conseguimos muitas vezes dividir, né, distinguir um pedido com um objeto imediato, né, e um objeto mediato, né? Então nós vamos ter lá uma possibilidade de extrair dentro do pedido pelo menos dois objetos respectivos, um de ordem imediata e um de ordem mediata, né? Quando nós falamos que
sobre este objeto imediato do pedido, nós estamos falando da providência jurisdicional que se pretende, né? Como, por exemplo, a condenação do réu, a declaração do direito, né? A constituição do direito, né? E quando nós falamos, tá, na respectiva pedido ou objeto mediato, nós estamos falando do bem da vida, né? Nós estamos falando do resultado prático, efetivo, que esse demandante ele espera conseguir com aquela providência jurisdicional. Bom, eu, como pedido imediato, quero a condenação do réu. A condenação do réu para quê? A condenação do réu a indenizar, tá vendo? Essa indenização é que é o resultado prático que eu espero obter com o meu pedido. É esta indenização que nós chamamos de bem da vida, né? Eu quero a declaração. A declaração de quê? A declaração do meu divórcio, ok? Ora, aqui o juiz ele vai declarar, é a providência jurisdicional que será dada em face àquele pedido, né? Mas essa declaração ela tem qual finalidade prática? Decretar, né? Declarar aqui o meu divórcio, né? Que seria, né, basicamente ali o bem da vida, o resultado prático que a gente espera obter com o respectivo processo. Ok? Dúvidas? Alguém queira fazer alguma pergunta até aqui? Não? Então prosseguiremos. Deixa eu ver aqui. Professor, tá aí no chat. Ah, perdão, eu vi aqui agora. Tem alguma punição ou alguma multa para pedidos exorbitantes? Poxa, Gabriel, não temos, sabe? Não temos essa multa e eu acho também, Gabriel, que não cabe, sabe? Eu acho que não é devido essa perspectiva. Veja bem, toda vez, Gabriel, que nós formulamos uma pretensão, nós sabemos que essa pretensão ela pode ter três resultados, né, de ordem prática. Ele pode ser procedente, ou seja, você vai levar integralmente a pretensão produzida. Ela pode ser parcialmente procedente, ou seja, somente parte dos seus pedidos foram acolhidos, né? E ela pode ser improcedente. Então, eu não acho que deve a lei, né, limitar a sua pretensão jurisdicional. Isso é próprio do exercício do direito de ação. Se você acredita possuir um direito e demanda esse direito, ainda que não tenha, né, direito àquilo que você entende ter, tá? A providência jurisdicional é que dirá, né, se a sua pretensão de fato ela é procedente ou ela é improcedente. Isso é muito comum, por exemplo, com relação, né, a danos de ordem material ou danos de ordem moral, né? De repente, igual eu passei um caso prático para vocês. Acredito que na leitura do caso prático que vocês vão ter que traduzir numa petição inicial, alguns alunos vão entender que ali, né, existe apenas um dano de ordem material, né? Existe apenas um direito a um ressarcimento de um valor pago por um serviço que não foi prestado, né? Agora, vão existir outros alunos que vão, né, de uma forma mais profunda, tentar visualizar que aquela situação ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, né? Ofendeu o direito de personalidade, retirou, né, daquele indivíduo a expectativa de uso, houve uma frustração na relação negocial e pode ali formular um pedido de danos morais também, né, em relação a isso. Se aquele pedido de danos morais não for acolhido, isso foi um pedido exorbitante? Óbvio que não,
né, a parte exerceu o seu direito de ação, a parte acreditava possuir uma pretensão, possuir um direito, né? E foi a busca dele. Se, pelos elementos de prova, pelas circunstâncias que foram produzidas dentro do processo, ela não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito e teve a sua pretensão negada, né? Isso é uma consequência do processo. Então, não acho que deve ser cabível, né, a aplicação de multas ou alguma punição para um pedido que seja em tese exorbitante, né? Porque ele foi exorbitante para quem? Né? Ele foi exorbitante para o réu que teve que se defender daquela pretensão, né? Mas e se aquela pretensão de fato é legítima, né? A gente tem muito dessas circunstâncias. Às vezes, de fato, a lesão aconteceu, né? Mas eu costumo muito dizer isso aos meus alunos, né? Existe uma ideia, tá, gente? Existe um pensamento muito atrelado a um conceito de justiça, de que o processo, ele na verdade busca, né, a todo momento, uma verdade real, né? Aquela verdade do processo, né? Aquela verdade real dos fatos, o que de fato aconteceu. Pessoal, isso é um ideário, né? Isso é uma visão meramente ilusória. Tá? Porque o que nós temos efetivamente no processo, em grande e dada medida, é uma verdade processual, né? É aquilo que conseguiu reunir, né, perante a expectativa fática, um embasamento probatório suficiente. Tá? E isso é muito complicado, porque digo muitas vezes que o processo ele sofre, ele padece dessa característica, porque, por exemplo, uma mentira bem contada por 3 testemunhas dentro de um processo, né, isso pode transformar-se em uma realidade, em uma verdade. Né? Ainda que, se o réu, por exemplo, não conseguir se desvencilhar destes depoimentos mentirosos contados de forma efetiva e prática dentro de um processo, o resultado não será outro que não a condenação. E aí te pergunto, onde existiu a verdade real? Ela não existiu. O que existiu foi uma verdade processual, uma verdade construída a partir dos elementos, né, traçados dentro do processo. Por isso não há que se falar em eventual punição, né, ou multa para um pedido que se entende por exorbitante. A parte estava no exercício do direito de ação dela. Não confundam aqui, né, com as questões que temos, né, dentro de um processo que é chamado de litigância de má-fé. Né? A litigância de má-fé, ela, ao contrário, né, de um chamado pedido que se fez exorbitante, por exemplo, tá? Ela é uma questão maliciosa feita no processo, tá? Como, por exemplo, o autor deduzir uma pretensão em juízo contra texto expresso de lei, né? E mesmo assim, né, data máxima vênia, essa questão ela deve ser, né, relativizada. Né, sobre o plano de um conceito de litigância de má-fé, quando eu deduzo uma pretensão contra texto expresso de lei. Né? Mas, por exemplo, se aqueles advogados que defenderam no passado o casamento entre ou a união estável entre pessoas do mesmo gênero, né, eles o fizeram contra texto expresso de lei. Artigo 226, parágrafo 3º da Constituição da República, artigo 1514 do Código
de Código Civil, todos eles falam que casamento é quando homem e mulher expressam perante a autoridade competente o seu desejo de contrair matrimônio, né? Já lá no artigo 226, parágrafo 3º do texto constitucional, expressamente vai dizer que união estável é a união entre homem e mulher, né? Então, quando um advogado ele vestiu, né, a ideia da tutela de interesses de pessoas do mesmo gênero que pretendiam o reconhecimento de uma unidade familiar, né, constituída pela união estável e constituída depois por um casamento, eles o fizeram contra esse texto expresso de lei. Né? E essa perspectiva pode se revelar uma litigância de má-fé? Obviamente que não. Né? Eles estavam ali na defesa da pretensão de interesses manifestos. Tá? Não havia ali este elemento subjetivo de tentar, né, obter um ganho indevido ou até mesmo, né, ofender, lesionar outra pessoa. Né? Eles estavam na tutela legítima de um direito. Então, nós temos que ter intimamente cuidado, né, com essa perspectiva, com essa questão, ok? Não sei se respondi, Gabriel. Se não tiver, você pode me chamar aí de novo no chat. Beleza. Ok. Muito bem, pessoal. Dando sequência, tá? Nós temos ainda alguns requisitos, né, para que o pedido seja realizado. Quais são esses requisitos, pessoal? Bom, nós temos lá que o pedido ele tem que ser certo, né? Essa certeza do pedido, ela está expressamente disposta no artigo 322 do Código de Processo Civil. O pedido ele tem que ser determinado, artigo 324. Ele deve ser claro, né? Artigo 330, lá no seu parágrafo 1º, e ele tem que ser coerente. Artigo 330 também no parágrafo 1º. Quando falamos de um pedido certo, né, o que estamos, né, tratando sobre essa perspectiva? O que queremos dizer sobre um pedido que é certo? Né? Quando falamos de um pedido certo, nós estamos falando de um pedido que ele é feito de forma expressa. Né? Ou seja, nós estamos falando de uma descrição objetiva daquele pedido. Não se admite, pessoal, né, dentro de uma boa técnica processual, que o pedido ele seja feito de forma implícita, né? Que o pedido ele seja obscuro, vago, né? Que ele seja dúbio, né? Que ele coloque ali uma dubialidade de interpretações, né? Então, essa característica é que não pode conter no pedido. O pedido ele tem que ser objetivo, ele tem que ser feito de forma expressa, ele tem que traduzir de forma clara, né? Ele tem que ser, né? Ele tem que ser dotado de uma certeza. Não pode-se ter dúvidas da pretensão mediata e imediata que se deve ter dentro daquele pedido, tá? Ou seja, eu quero sim a condenação. Quero sim a condenação para quê? Para indenizar. Eu quero sim a condenação para quê? Para pagar. Eu quero sim a condenação para quê? Para entregar coisa certa. Né? Então eu tenho que ter ali uma indicação precisa, objetiva do pedido. Muitas vezes a gente pega, né, algumas petições aí que são, infelizmente, muito ruins na perspectiva redacional, na perspectiva no texto, né? Com algumas expressões que retiram completamente esse contexto de certeza, né, que deve ter o pedido. Como, por exemplo, algumas expressões da seguinte forma: condene o réu no valor que couber. Ora, se eu tenho que me fazer, inclusive, uma defesa enquanto réu, eu estou me defendendo de quê? Né? No que couber, eu acho que não cabe nada.
Entenderam? Então, essas expressões não cabem. Muito comum, tá? Muito comum. Pedidos, né, no âmbito de indenizações por dano moral, né, quando, por exemplo, a parte ela não consegue ali estabelecer um valor, né, ela estabelece uma expressão assim, ó, condene o réu nos danos morais a serem fixados conforme o entendimento de Vossa Excelência. Gente, isso é um pedido que não se fez certo, né? Como assim? Com, de acordo com o entendimento de Vossa Excelência. Então, quer dizer que se seu pedido for julgado procedente, né, e o juiz ele determina essa indenização no valor de R$ 1, você não pode nem recorrer dessa sentença, porque você não teria interesse em reformá-la, uma vez que sequer, né, sequer delimitou a quantia que você espera advir daquele processo, né? Então, essas expressões vagas, né, que conferem ali uma dubialidade de interpretação, né, não há uma certeza sobre o objeto, elas prejudicam o pedido, né? O pedido ele tem que ser determinado, né? Isso quer dizer que o pedido ele tem que ser delimitado. Ele tem que ser delimitado em razão, né, da sua qualidade e da sua quantidade, né? Ele tem que ser individualizado, ele tem que ser identificado enquanto a sua natureza, enquanto a sua extensão, né? Eu quero ali que o indivíduo, né, faça a entrega, né? Entrega de quê? Entrega de um cavalo, né? Qual cavalo? Um cavalo manga larga machador. Em qual quantidade? Um cavalo, tá vendo? Então, por exemplo, eu quero, né, que seja feita ali a entrega de 3 sacas, né, de trigo. Tá? Qual trigo? Eu vou fazer a sua identificação, a sua ali delimitação. Então, eu tenho que sempre estabelecer qual a natureza, qual é a respectiva quantidade para a determinação de fato, né, do meu pedido. Temos ainda, pessoal, que o pedido ele deve ser, né, claro. E quando nós falamos dessa clareza do pedido, ela está intimamente ligada ao atributo da certeza. Tá? Quando nós falamos da clareza desse pedido, nós falamos que eu preciso apontar de forma específica, de forma inteligível, qual é a minha pretensão que está sendo dirigida, né? De modo que eu não confira espaços ali para que o magistrado tenha que fazer um esforço interpretativo do que eu quero. Né? Isso quer dizer sobre a clareza, intimamente ligado à certeza da minha petição, né? Do meu pedido. Muitos pedidos certos também se revelam claros, né? Pedidos incertos, né, que demandam interpretação, ofendem ao mesmo tempo duas características. Ele se torna incerto, né, e ele se torna obscuro. Ele não é claro, né, na sua perspectiva. O juízo ele tem que ficar fazendo interpretações sobre o que se almeja daquela pretensão. E por fim, né, o pedido ele tem que ser coerente. Né? O que quero dizer com um pedido coerente? Pessoal, é simples, tá? Da leitura dos fatos, eu tenho que extrair uma decorrência lógica daquela minha pretensão, tá? Ou seja, da leitura da situação fática, eu preciso, tá, extrair uma decorrência lógica do meu pedido, né? Ou seja, vamos imaginar o seguinte, que eu estou ali, né, fazendo ali uma narrativa fática, dizendo, por exemplo, né, que eu comprei determinado terreno, tá? Que esse determinado terreno
ele tinha uma extensão X, né? Com o equivalente aí a 20 mil hectares, né? E que depois que eu comprei, me foi entregue a coisa, eu pude perceber que essa extensão, Uhum. né, territorial, ela tem apenas 18 mil hectares, né? E que tendo 18 mil hectares, eu comprei algo de 20 mil, essa extensão é menor do que eu comprei, né? E eu pretendo, portanto, o pagamento de uma indenização por danos morais. Pergunto para vocês, pessoal, o meu pedido de condenação por danos morais é algo, né? É algo logicamente deferido da narrativa que eu fiz aqui agora? Se eu fizesse essa narrativa, vocês achavam que de fato eu ia concluir com um pedido de condenação por danos morais? Vamos lá de novo. Vou fazer a narrativa novamente, tá? Olha, comprei um terreno, né? Esse terreno informava que ele possuía uma dimensão de 20 mil hectares. Depois que eu comprei o terreno e me foi entregue esse terreno, eu percebi que o terreno ele tem uma dimensão apenas de 18 mil hectares, né? Nessa situação, eu peço que o réu seja condenado a me indenizar pelos danos morais que eu sofri. Gente, vocês acham que essa narrativa é uma decorrência lógica do pedido que eu estou fazendo? Gabriel Não, acha que não. E aí, vocês, pessoal, participam aí comigo, né? Me deixa também, sozinho aqui, Eu não. acho que não. Seria também, mais uma questão material, porque ele pode ter pagado um valor Uhum. é, pelo terreno menor, né? Que teria uma Sim, metragem menor do que foi oferecido. sim. E aí, Jadiel, o que você acha? também não, professor. Não concordo, não. Danos Você acha que morais, não, né? é, Poxa, danos, você está falando aí de extensão, você está falando que pagou por 20 mil, mas levou só 18. O que isso tem a ver, né, com danos morais? Você não falou danos nada que morais. sofreu lesão no seu direito de personalidade, você não falou nada que a sua imagem foi afetada, que seu direito de crédito foi abalado, você não trouxe nenhuma narrativa que atrele aí, né, uma lesão ao seu direito de personalidade. Está vendo, pessoal? É essa situação que eu queria mostrar para você de um pedido incoerente, né? Da narrativa dos fatos, você não consegue extrair a lógica da sua pretensão, né? Essa pretensão é sim muito que, né? A Nayara falou, o que o Gabriel falou, o que o Jadiel aqui falou, né? É, aí o que acontece dentro dessa situação? Tá? O pedido logicamente decorrente dessa situação seria assim, olha, considerando que eu paguei por 20 mil, mas levei só 18, tá? Eu quero um abatimento proporcional no preço pago, né? Eu paguei a mais do que devia, ou, né, eu quero cancelar esse negócio jurídico, porque eu acreditei e precisava de um terreno de 20 mil, ele só tem 18. Ok? Aí sim você teria em tese, né, um enquadramento. O Arney aqui falou assim, fala que se sentiu enganado, tudo bem. Né? Se eu acrescento informações a essa petição inicial, Arney, né, de modo a dizer que essa transação, né, ofendeu o meu direito de personalidade, sim. Né? Mas se eu tenho somente essa característica, tá? O pedido ele fica incoerente. Ok? Entenderam, pessoal? Me fiz claro aqui Uhum, para vocês? com certeza. Não, beleza então. Tá? Dando sequência aqui, pessoal, provavelmente a nossa aula daqui a pouquinho cai. Tá? Falta aí, nós já entramos para a nossa contagem regressiva aqui, né, do Zoom. Aí daqui a pouquinho ela vai cair, né, e a gente volta aqui com essa perspectiva. Tá? A inobservância, pessoal, tá, desses requisitos para a formulação do pedido, né, nós vamos ver, inclusive, lá pela previsão, né, do artigo 330,
101, né, do Código de Processo Civil, ela implica, tá, na inépcia da minha petição inicial, né, o que vai fazer com que o juiz ele possa dar uma decisão de indeferir essa minha petição inicial. No entanto, pessoal, eu insisto sempre nisso, né? Nós, quando falamos lá sobre a teoria das invalidades processuais, nós falamos que o juiz ele sempre tem que buscar dar uma decisão no processo, né, de mérito, que aprecie o seu conteúdo. Né? Ele sempre tem que buscar mais valor ao conteúdo do que à forma, né, a ser dada ali dentro do processo. Né? De modo tal que se o juiz ele identifica, né, que o pedido ele padece de alguns desses requisitos, ele não está a observar o requisito, né, da certeza, da determinação, da clareza, né, ou da coerência, antes de determinar ali o indeferimento da petição inicial, né, ele tem que oportunizar à parte a sua correção. Então, ele vai, né, despachar no processo dizendo, autor, tá, verifico que esses requisitos da petição inicial, do seu pedido, estão faltantes. Né? Faça uma emenda na petição inicial corrigindo estes pedidos. Né? E somente se o autor, né, não fizer essa providência, não adotar esta providência, né, é que o juiz, então, proferirá uma decisão indeferindo a petição inicial, né, e extinguindo essa petição sem resolução ali de seu mérito, ok? Muito bem, pessoal, falta um minutinho, a gente vai cair, voltem aí no mesmo link para que a gente possa continuar a nossa aula, ok? Vamos esperar aqui para não continuar e cortar tempo essa nossa apresentação.